paz do Senhor, querido professor. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o tema Eu Amo a Casa de Deus. A lição de hoje está baseada em Atos, no capítulo 2, versículos 46 e 47, capítulo 11, versículo 25 e 26, capítulo 17, versículos 1 ao 4, e o título da nossa lição é Na Casa de Deus eu aprendo a evangelizar. Então, que Deus abençoe você que já está aí nos assistindo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, não deixe de compartilhar essa pré-aula para mais outros professores terem acesso, estudar e preparar as suas aulas. Na palavra do mestre, diz assim: querido professor, a missão da igreja nessa terra foi deixada por Jesus antes da sua ascensão ao céu. Cabe a nós a responsabilidade de evangelizar, discipular e ensinar os novos convertidos, tanto de forma coletiva quanto individual. Nós, como igreja e luz neste mundo de trevas, não podemos nos isentar dessa missão. Então, a nossa missão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Enxergam como uma tarefa designada apenas ao departamento de missões ou evangelismo local, quando, na verdade, Jesus designou cada um de nós. A igreja é um organismo vivo que gera vida. Para o Senhor, de nada adianta festividades, eventos, congressos em sua casa, se o amor às almas e o evangelismo não forem a nossa prioridade. Então, nós precisamos de falar do amor de Deus e não se deter somente dentro de quatro paredes. Mas aonde formos e tivermos a oportunidade, nós devemos falar desse Deus, anunciar o evangelho a toda criatura. Agora nós vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui para aprendermos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde aprenderemos mais um pouco que na casa do Senhor nós aprendemos a evangelizar. Quero que o Senhor abençoe cada um dos inscritos no canal, abençoe cada professor, cada aluno, e que essa aula seja compartilhada com mais pessoas para que o evangelho do Senhor seja divulgado, e assim nós estamos também cumprindo uma missão de evangelizar pessoas. Eu te agradeço por tudo, peço que o Espírito Santo de Deus venha nos inspirar nesta pré-aula para que nós venhamos cumprir o nosso objetivo, que é falar do seu grande amor. É o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. É muito importante que você, professor, ore com sua turma, ore por sua aula, ore por seus alunos e os incentive a orar em sala de aula. Dê também a cada aluno a oportunidade de fazer algum pedido específico, um pedido especial. Pois às vezes pode ter acontecido algo com eles durante a semana, ou com algum familiar, ou até mesmo naquele mesmo dia. E a oração que o professor fizer na aula será o que os deixarão tranquilos, confiantes em Deus e animados para a pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Feito tudo isso, vamos ao nosso iniciando a aula. A dica que eu sempre deixo aqui para o professor é que chegue antecipadamente em sua sala, a fim de organizá-la para facilitar o bom andamento da aula. Receba os alunos com carinho, coloque-os em roda para a oração inicial, cante alguns corinhos alusivos ao tema, inclusive separe um corinho para o momento da oferta. Se caso você não tiver tempo para cantar 2 corinhos, eu sempre deixo a dica de que cante um relacionado com o tema a ser tratado na lição. Organize seus pequenos sentados em círculo após a oração. Coloque eles no chão, assentados em círculo. Entregue a cada criança uma folha de ofício com o nome Jesus no centro. Para que aprendamos a falar de Jesus para as pessoas, precisamos saber quem Ele é e o que Ele representa para cada um de nós. É muito importante que você observe e incentive a total sinceridade das crianças sobre a visão delas de quem é Jesus.
e não apenas digam palavras que já ouviram, palavras aleatórias, que já ouviram a respeito dele. Distribua canetinhas coloridas, peça às crianças que escrevam, então, o que elas sabem e o que elas pensam que Jesus representa para elas. E as crianças que não sabem, você pode dar essas canetinhas e pedir para que elas desenhem. E aí você pode fazer a pergunta: quem é Jesus para você? Aí a criança que sabe escrever vai escrever o que Jesus simboliza para ela. E a que não sabe vai desenhar. Pergunte também como você apresentaria Jesus às pessoas. Que situação especial você viveu com Jesus? Ajude a todos dando exemplos concretos e adequados à faixa etária. Se optarem pela escrita, ajude os que ainda estão em processo de alfabetização a escrever. E em seguida, inicie um diálogo mostrando as principais características de Jesus e como podemos falar dele a todas as pessoas. Então, essa é a dica para você, professor, iniciar a sua aula e introduzir o tema da lição, que é sobre evangelizar. O objetivo da aula: que os alunos entendam a importância de falar a todos sobre o amor e a salvação em Jesus. Jesus ensina que o amor é fundamental, sendo o amor ao próximo como a si mesmo o segundo maior mandamento, e que o amor verdadeiro envolve ação, compromisso e sacrifício, assim como ele, o próprio Jesus, demonstrou ao amar e se sacrificar pelos outros. Então essa foi a maior prova de amor. E ele também ensinou a amar até os inimigos. E amar uns aos outros com a mesma medida com que ele os amou. Servir através de suas palavras e ações, incluindo servir e curar os doentes e aflitos. Já o ponto central diz: esta é a grande missão da igreja, falar do amor de Deus para todos, e de fato a missão central e unificadora da Igreja de Cristo é espalhar a mensagem do amor e da graça de Deus a todas as pessoas, independente de sua origem ou condição. Isso aí, independente da origem delas ou condição financeira, se é rico, se é pobre, não importa a sua condição, nós precisamos cumprir esta missão. E esta missão geralmente se manifesta através de várias atividades, incluindo evangelismo e pregação, comunicar a mensagem do evangelho, serviço social e de caridade, que demonstra o amor de Deus através de ações práticas que atendem às necessidades dos outros. Então não é só falar Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, não. Mas nós precisamos também demonstrar o amor de Deus através das ações. E outra sugestão aqui: comunidade de discipulado. Criar espaços onde as pessoas possam crescer na fé e experimentar o amor de forma relacional. É um princípio fundamental que inspira milhões de pessoas e organizações em todo o mundo a agir com compaixão e propósito. Então, tem pessoas que às vezes falam assim: eu amo a Deus, mas eu prefiro ficar só na minha casa. Não. Nós precisamos de nos reunir, nós temos que nos relacionar com os nossos irmãos, ter comunhão com eles. Então nós precisamos de ter esse espaço para estar com eles ali, aprendendo da palavra de Deus. Diga para o Memória em Ação. Deixe a Bíblia sempre aberta sobre a mesa durante a aula. Use a Bíblia ao ler versículos ou indicar a localização das histórias. Fazendo assim, você demonstra que as histórias ensinadas são verdadeiras e não são inventadas. E agora então o Memória em Ação diz assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Você vai encontrar essa referência no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Na versão da tradução Almeida Corrigida e Fiel diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse versículo é uma instrução e ordem de Jesus aos seus discípulos
para que espalhassem a mensagem do Evangelho para todas as pessoas no mundo. O versículo continua explicando que aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, enquanto os que não crerem serão condenados. Para a memorização, aproveitemos a temática da missão do soldado para despertar a curiosidade das crianças, facilitando a memorização efetiva do versículo de hoje. Então, aqui fica a dica para você, professor, fazer lá na sua classe, para que os alunos memorizem, mentalizem esse versículo. Diga que hoje eles são como soldados de Cristo e precisam cumprir uma missão. Para essa investigação, precisarão usar a Bíblia. A missão é conseguir encontrar o versículo chave e diz, sem olhar na lição. Então já foi falado aqui onde que se encontra, que é Marcos capítulo 16, versículo 15. Eles precisarão cumprir essa missão, sem olhar lá, encontrar esse versículo, o livro, o capítulo e o versículo. Conceda a seguinte dica. O versículo está no segundo livro do Novo Testamento. O capítulo é o número par entre 15 e 17. O versículo é o número 15. Auxilie aqueles que tiverem dificuldade e, após encontrarem, peça para que leiam todos juntos. E para facilitar, você pode colocar o versículo no quadro também. Então fica fácil, você pode colocar o versículo no quadro. Assim que eles encontrarem, você pode escrever. Diga após a leitura que aprenderemos quem foi convocado para essa missão e como realizá-la. Então, eles vão aprender hoje quem são os convocados, que já foi até dito aqui. E você até pode perguntar para eles, para ver se eles realmente aprenderam. E depois a gente vai falar mais sobre como realizar. Agora nós vamos para o corinho de sugestão que eu quero deixar aqui, que é o amor de nosso Deus, de Abdi Sadari. Vamos cantar um pedacinho? Muitos neste mundo nunca ouviram falar do grande amor do nosso Deus. Corações aflitos que precisam encontrar o grande amor do nosso Deus. Marcos 16 e 15 age no meu coração. E de pelo mundo você tem uma missão. Falar do grande amor de Deus. Eu quero ir anunciar, contribuir e a palavra proclamar. E onde eu não for, irei orar pelos que vão em meu lugar. Falar do grande amor de Deus. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus é maravilhoso. Que grande amor. É lago que não tem lado. É lago que não tem lado. Largo que não tem lado. Que grande amor. É baixo que não tem fim. É baixo que não tem fim. É baixo que não tem fim. Que grande amor. É alto que não se alcança. É alto que não se alcança. É alto que não se alcança. Que grande amor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Eu desejo é orar e ocupado querer estar assim na vinha do Senhor. Eu quero ir anunciar, contribuir e a palavra proclamar. E onde eu não for, irei orar pelos que vão em meu lugar. Falar do grande amor de Deus. Falar do grande amor de Deus. Falar do grande amor de Deus. Lindo hino, se você ainda não sabe, aprenda ele e leve para a sua classe. Agora nós vamos para o nosso projeto missionário. O canal EBD Kids tem uma missão e a missão dessa semana é orar pela Itália. Vocês que já nos acompanham sabem que fazemos um breve ato ou resumo sobre a história do país sugerido pela lição.
para que as crianças conheçam um pouco sobre o país pelo qual eles orarão. Então vamos conhecer um pouquinho da Itália. A Itália é um país localizado no sul da Europa, na região conhecida como Península Itálica, cercada pelo mar Mediterrâneo. Sua capital é Roma, uma das cidades mais históricas e influentes do mundo. O idioma oficial falado no país é o italiano. A bandeira da Itália possui 3 faixas verticais nas cores verde, branco e vermelho. Eu gosto sempre de deixar a bandeira aqui para que você possa, levar esse projeto para a sua turma, apresentar para elas um pouco sobre a história do país. Essas cores estão representando esperança, fé e caridade, segundo a interpretação histórica. Entre os monumentos mais famosos do país, destaca-se o Coliseu de Roma. Foi um dos sugeridos aqui pela lição. E esse Coliseu de Roma é um anfiteatro considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O Coliseu simboliza a força do Império Romano e é um dos pontos turísticos mais visitados do planeta. Ele também lembra a história dos cristãos que foram perseguidos e mortos durante o domínio romano. Então, nós temos aqui a imagem desse monumento tão importante ali no país e no mundo inteiro. A religião predominante na Itália é o cristianismo, especialmente o catolicismo, pois o país abriga o Vaticano, sede da Igreja Católica. Hoje, não é proibido falar de Jesus na Itália. E, segundo as pesquisas, também não há perseguição oficial aos cristãos. O país garante liberdade religiosa. No entanto, como eu sempre digo aqui, há alguns casos isolados que em muitos lugares da Europa há um crescimento do secularismo e muitos italianos têm se afastado da fé, o que gera novos desafios para os cristãos pregar a palavra de Deus ali. Antes de falarmos dos pedidos de oração, que eu sempre trago aqui 2 pedidos de oração, eu quero deixar aqui uma definição do secularismo, que às vezes eu cito sempre aqui, quando eu falo sobre os países, o secularismo, mas o que vem a ser o secularismo? É a ideia ou movimento que defende a separação entre a religião e o Estado. Isso significa que o governo não deve favorecer nenhuma religião específica e as decisões políticas devem ser tomadas sem base em crenças religiosas. Em outras palavras, o Estado é neutro em relação à religião no país. As pessoas são livres para ter qualquer fé ou não ter fé nenhuma também. A religião não determina leis nem influencia diretamente a organização do país. E aí tem o secularismo na sociedade. Em muitos países, o secularismo faz com que a fé seja vista como algo pessoal e não público. As novas gerações se afastem mais da religião e igrejas tenham menos influência social. Aí eu trouxe aqui também a relação do secularismo com o cristianismo. O secularismo não é perseguição religiosa. Ele apenas limita a religião no âmbito privado, mas torna a fé menos presente na cultura. Pode gerar dificuldades, então, para evangelizar e reduzir o interesse das pessoas por assuntos espirituais. Então é por isso que eu sempre digo aqui, que o crescimento do secularismo faz com que as pessoas desinteressem pela fé, por falar de crença. Quais são os pedidos de oração para os italianos? Ore para que o povo italiano volte aos olhos para Jesus e que o evangelho avance, alcançando vidas que hoje vivem longe da fé. Como eu disse aqui, com o secularismo, as pessoas acabam se afastando mais da fé, vivendo mais
ao seu bel prazer. Ore também pelos missionários e igrejas locais, para que sejam fortalecidos e tenham sabedoria para evangelizar em uma sociedade cada vez mais secular. E, feito tudo isso, ore com sua turminha pelo país, sugerido pela lição. E agora nós vamos para o nosso Explorando a Bíblia. O Explorando a Bíblia de hoje está baseado em Atos, no capítulo 2, versículo 46 e 47. Também no capítulo 11, nos versículos 25 e 26. No capítulo 17, versículos 1 ao 4. Eu sempre deixo a dica aqui, para que o professor leia todas as referências se houver tempo hábil. Caso não haja, faça apenas um breve resumo sobre as referências sugeridas, sobre o que elas relatam. E diga qual é o contexto, de cada referência da passagem bíblica. Os versículos descrevem a vida dos primeiros cristãos. Atos 2, 46 ao 47, falam sobre a perseverança diária em união, partilhando o pão com alegria e louvando a Deus, o que resultava no crescimento da igreja e da comunidade. Nós lemos, que a união, a comunhão ali era a base de tudo para o crescimento da igreja. Atos 11, 25 e 26 mostram Barnabé levando Saulo a Antioquia, onde permaneceram com a igreja por 1 ano, ensinando uma grande multidão, e onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então foi nesse episódio, nesse relato aqui, que eles foram reconhecidos como cristãos pela primeira vez. Já em Atos 17, do 1 ao 4, narram Paulo e Silas indo a Tessalônica, onde, após entrarem na sinagoga e discutirem as escrituras, alguns judeus e gregos piedosos foram persuadidos e se juntaram a eles, assim como o profeta Silas. Então, está aqui o relato de cada passagem bíblica e agora nós vamos à história completa. Na figura 1, ou 14.1, vemos uma criança olhando uma caixa de tesouro. Imagine que você encontrou um tesouro muito precioso. Este tesouro pode salvar as pessoas. Você guardaria esse tesouro só para você, deixando as pessoas morrerem sem vê-lo? Ou você mostraria a todas as pessoas para que fossem salvas também, assim como você teve o privilégio de ser? O Evangelho de Jesus é como um tesouro. Então aqui está a primeira introdução aqui da lição, da história completa, que você pode fazer as perguntas aí para os seus alunos, ouvi-los com atenção. E quando ouvimos falar do amor e o aceitamos em nosso coração, recebemos o presente da salvação, ou seja, o direito de um dia irmos morar ao seu lado nos céus. Como é especial sermos alcançados pelo grande amor de Deus, bom, que não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Mas como o conhecerão se não houver quem pregue? Essa frase vem do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Na Bíblia argumenta que a fé vem da pregação, e para que a pregação ocorra é preciso que haja mensageiros para serem enviados. Portanto, a pregação é o meio pelo qual as pessoas ouvem sobre Deus, acreditam nele e, em seguida, podem invocá-lo e serem salvas. Então, como ouvirão se não há quem pregue? É por isso que foi uma ordem deixada por Jesus a todos que se entregarem a ele, que o reconhecerem como Salvador. Por esse motivo, o Senhor deixou uma missão para nós, que somos a sua igreja, os seus representantes aqui na terra. Espalhar esse amor de Deus, a fim de que também sejam salvas todas as pessoas que ouvirem. Então a minha missão, a nossa missão, é falar desse amor,
espalhar a mensagem de Jesus. E como podemos espalhar o amor de Deus? Você pode fazer essa pergunta, professor, para a sua turminha. E ouça as respostas com bastante atenção. Depois que ouvi-las, diga: de muitas maneiras podemos espalhar o amor de Deus. Quais são essas maneiras, então? Você pode citar: sendo uma boa pessoa, praticando tudo o que aprendemos aqui na casa de Deus. Inclusive, hoje a lição está nos ensinando a evangelizar. Então, através da palavra dele, nós podemos ser gentil, nós podemos ajudar os necessitados e, sobretudo, contando a todos sobre Jesus. Glórias a Deus. Essa é uma das maneiras, ou seja, são as várias maneiras na qual nós podemos espalhar o amor de Deus. Na figura de número 2, vocês já viram um soldado quando possui uma missão? Ele recebe uma tarefa para cumprir e não descansa até que a missão seja cumprida. É o que nós estamos vendo na figura de número 2. A Bíblia diz que assim era a vida dos apóstolos. Eles receberam uma missão de Jesus, que na verdade é uma missão para todos nós que o aceitamos como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Hoje, nós já memorizamos o versículo que nos mostra que missão era essa. E para que esse versículo fique bem fresquinho na nossa memória, vamos todos repetir juntos. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Esta é a grande missão da igreja, dos soldados de Cristo, nessa guerra contra o mal. Glórias a Deus. Então agora aprenderam qual é a nossa missão? Como vemos na figura 3, os apóstolos, como Paulo e Pedro, faziam grandes viagens e iam para as praças, ruas e templos, onde reuniam muitas pessoas para ouvirem falar de Jesus. Aquelas pessoas saíam transformadas e felizes. Muitos milagres aconteciam, glórias a Deus. Nós lemos a palavra de Deus e tem várias histórias de milagres que aconteceram através da vida desses apóstolos. Existem crianças da idade de vocês que nunca ouviram falar de Jesus. Você pode falar isso na sua classe, que existem pessoas que passam por momentos muito difíceis e vivem muito tristes por nunca terem recebido uma mensagem de amor. E nós podemos mudar isso. Mas como? Como nós podemos mudar a situação dessas pessoas que nos achegam tristes sem nunca ter recebido uma mensagem de amor? Nós podemos falar do amor de Jesus em nossa escola, em nossa rua, entre os nossos parentes, em todas as oportunidades que tivermos. Como vemos na figura de número 4, na igreja há um grupo de pessoas do Ministério de Evangelismo que sai para falar de Jesus. Nas ruas, sai pelas vielas, pelos becos, por vários lugares, pelas praças. Mas todos da igreja e até mesmo as crianças podemos participar deste grupo, que é o grupo de evangelização. Na igreja que eu faço parte tem a equipe ID, que é a equipe de evangelismo. O importante é anunciar a salvação em Jesus a todos. Então você está preparado para esta missão? Se não tiver, nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos a prepare, que nos deixe prontos e nos capacite para esta grande missão. Então vamos fazer uma oração? Querido Deus, te louvamos por mais essa escola bíblica dominical maravilhosa, onde aprendemos que na casa do Senhor nós também aprendemos a evangelizar. E agora nós pedimos ao Senhor que venha nos capacitar para que estejamos prontos e aptos a cumprir esta missão, que não é só para uma pessoa, mas para toda a igreja do Senhor. E que nós venhamos anunciar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus, que seja assim a minha vida e a sua, que possamos cumprir com o ID do Senhor Jesus, que é anunciar a mensagem de salvação. Agora nós vamos para a correção das nossas atividades. Pinte apenas as maneiras de como podemos falar de Jesus às pessoas. Aqui estão 3 imagens e nós vamos pintar somente a de número 2 e a terceira, que expressam maneiras de falar de Jesus, que é evangelizando, entregando um folheto com a mensagem de Jesus, e a outra convidando uma pessoa para nos visitar na igreja. Então está aqui a correção do exercício. Atividade número 2. Marque V para verdadeiro e F para falso. Crianças não precisam evangelizar. Verdadeira ou falsa? Falsa. Podemos falar de Jesus em qualquer lugar. Verdadeiro. A igreja não precisa evangelizar porque já está salva. Falsa. Nós precisamos falar para as pessoas que ainda não estão. E a outra? O evangelismo é uma missão para todos que recebem a salvação. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. É a missão para todos que se alistam nesse exército. Falar do grande amor de Deus. E a atividade número 3. Ajude a criança a chegar até Jesus, preenchendo as pegadas com as letras corretas. Em seguida, transcreva a palavra descoberta na faixa acima delas. Então, nós temos aqui algumas pegadas com letras e outras faltando letras. A nossa missão aqui é ajudar as crianças a completar as que estão faltando. Então, vamos preencher as pegadas com a letra S, que faltam, com as letras que faltam, que são A, N, E, L. E formará a palavra Evangelho. Então, a resposta está aqui. Completando todas as pegadas, a palavra que precisaríamos descobrir é Evangelho. E a dica para finalizar a aula: organize a turma de mãos dadas em círculo para a oração final. E lance um desafio para a próxima aula. Tentar falar do amor de Jesus para um amigo e convidá-lo para estarem na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, que será a lição de número 3 e a última lição do trimestre. Despeça-os com carinho, reforçando a importância da presença de cada um deles em sua sala. Feito tudo isso, ore com eles e finalize a sua aula. Como eu já fiz o meu momento de oração, eu quero agradecer a você que ficou até o final. Vou ficar por aqui deixando o meu forte abraço, um beijo no seu coração e até a próxima aula, querendo Deus. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui juntos para falar do grande amor de Deus. Deus nos abençoe e tchau, tchau.